Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos 2, do 23 ao 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns caminhos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, o que eles estão fazendo em dia de sábado? O que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Com eles entrou na casa de Deus, no templo que habitava, era sua sacerdotes, e comeram os pães oferecidos a Deus, e os seus também e o Deus também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O Senhor foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos vendo aqui mais um questionamento daqueles mestres fariseus que estão observando os passos de Jesus. Aqui eles estão olhando porque os discípulos de Jesus não guardam o sábado. É o mesmo questionamento que fizeram ontem, praticamente. Eles não conseguiam ver Jesus como Deus. Então, é o mesmo questionamento sobre o jejum, porque os discípulos não jejuavam, e Jesus responde: pode jejuar os convidados que estar com o noivo? Não. Então aqui também eles pensavam que os discípulos de Jesus estavam fazendo algo errado. E no entanto, Jesus vem e diz que ele é Senhor também do sábado, e porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E aí eles não dão, é como se desse um nó na cabeça deles, porque como eles não conseguiam ver Jesus como Deus que estava presente no meio deles, eles eram muito apegados aos preceitos, cumpridores da lei daquela época. A gente já falamos aqui em outros evangelhos, né, nas narrativas, que são mais de 400 e tantos mandamentos que se tinham naquela época para serem cumpridos. Então, aqui estava um deles. Então, aí, como eles não conseguiam enxergar Jesus como Deus, eles pensavam que tanto Jesus como os discípulos estavam burlando, estavam fazendo algo de errado. Porém, Jesus, com a palavra, diz: Não vê o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade, que comeram aqueles pães para que eram oferecidos somente ao Senhor e que era permitido só os sacerdotes que ofereciam o sacrifício daquela época comer, né? Então, aí está mais uma vez eles sendo muitos rigorosos porque não conseguia enxergar a Deus e pensava que Jesus, sendo Deus, estava fazendo algo de errado. E hoje também nessa meditação eu quero lembrar que hoje a igreja comemora São Marcelo, um papa, foi o 30º papa da igreja, viveu num tempo complicadíssimo em que muitos abandonaram a fé, e os bispos do Oriente pediu a excomunhão de muitos e muitos cristãos porque abandonaram a fé, passaram a fazer tantas e tantas outras coisas. Então, São Marcelo, que foi o Papa
no ano 308, ele, ele visualizou as coisas com mais, olhou com mais misericórdia, concedendo muitas pessoas que tinham se afastado da fé, penitências para depois retornar à igreja. E ele governou a igreja num tempo muito complicado, em que a gente também já falamos aqui que o imperador Diocleciano tinha provocado uma perseguição ferrenha a todos os cristãos, foram muitos e muitos mortos. Ele governou a igreja nesse tempo aí de 308 por aí, e foi um grande papa, é o qual comemoramos hoje, né? Então, que fique para nós nessa meditação do Santo Evangelho que às vezes cumprir a lei do Senhor nos custa muito caro, até mesmo a vida. Que o sangue dos mártires, já dizia, é semente de novos cristãos. Que estejamos essa capacidade, essa coragem de nunca abandonar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.